24 Twitch Pop capítulo 93 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Seu desgraçado. Sylvester zombou e jogou os cristais no homem também. Mas ele era claramente o mais experiente e poderoso, pois usava o elemento ar para explodir os cristais. Tudo bem, já que o incômodo acabou, podemos lutar convencionalmente. Ele disse com uma voz desafiadora e pulou do degrau leve, direto para o chão. Então, quando estava prestes a pousar, ele usou o elemento ar para suavizar sua aterrissagem. É por isso que a maioria dos bruxos não morre apenas ao cair. A bomba era forte demais. Ele pensou, vendo a terra enegrecida em um grande raio enquanto as cinzas ainda caíam do céu, cobertas por fumaça escura. Baque. Quando o homem pousou, Sylvester se virou para se concentrar nele. Acho que nem mesmo o corpo de sua filha está aqui. Mas ainda assim, talvez você possa procurar por um dos ossos. Ou se ela tivesse algum medalhão. Seu desejo era irritar o homem, e ele conseguiu com bastante facilidade. Foda-se. Maldito filho da puta do Sol. Sylvester riu. Que tipo de insulto é esse? Ele brincou com a mente de seu inimigo. Ele tentou mostrar que não estava falando sério sobre lutar quando realmente estava. Oxi. O assassino careca usou uma enxurrada de runas para fazer pontas de terra abaixo de Sylvester, lançar feixes de fogo nele ou lâminas de ar invisíveis. Ele também usou runas que combinavam elementos como terra, água e fogo, jogando um spray de lama quente e ardente em Sylvester. Mas, Sylvester era um homem que estudou muito cada aspecto da magia, especialmente runas e encantamentos. Seu objetivo desde o início era se tornar o melhor na luta. Por isso, ele usou as mesmas runas que o homem usou para parar seus ataques. O fogo matou o fogo, o ar matou o ar e as reservas do Solarium de Sylvester eram muito maiores. A regra era simples, quanto maior o talento, maiores as reservas. Seu inimigo também era um mestre mago, um homem de alto nível para um assassino, muito mortal para Felix e o resto. É triste para você, suponho que seu nível de classificação de mestre mago seja inferior ao meu. Mesmo uma diferença de um nível pode ser mortal em uma luta. Sylvester quebrou facilmente todos os impasses de ataques, dominando-os e superando seu oponente. E agora, sem ninguém o incomodando por trás, Sylvester pretendia acabar com essa luta. Mas, seu desejo não era matá-lo. Então ele pegou sua lança com a mão direita e mirou, enquanto usava o elemento fogo de sua mão esquerda para parar a barragem enlouquecedora de ataques. Seu oponente havia perdido a cabeça. Ficou claro em seus olhos nebulosos e no lançamento de magia irracional. Oxi! Sylvester usou as runas de Knit na lança e fez a ponta de sua lança esquentar. Então, quando seu oponente usou um ataque de água, ele usou um ataque de fogo para criar uma tela de vapor, o melhor momento para lançar a lança. A lança do infinito voou como uma águia pronta para caçar, mais rápido do que os olhos podem ver. Então, cortando o ar, mergulhou no estômago do assassino enquanto a ponta aquecida agia como uma faca quente na manteiga. Mas a força era tão grande que todo o seu corpo foi puxado pela lança. Baque. Quando o vapor desapareceu, Sylvester limpou as mãos e caminhou em direção ao assassino, agora pregado em um tronco de árvore, sangrando profusamente pela boca, olhos e nariz. Seus olhos também escureceram, pois havia perdido a luta e a vontade de viver. Ele olhou de volta para seus amigos. Eles também haviam vencido as lutas, e a mulher e os dois homens estavam ajoelhados, sem as espadas. Você acha que pode morrer tão facilmente? Sylvester falou nos ouvidos do homem de lado, elevando-se em altura e olhando para baixo com hostilidade. Bom. Ele empurrou um cristal azul claro na boca do homem e forçou a mandíbula a se mover. Aquele cristal vai te manter vivo por algum tempo agora. Então, você vai me contar tudo? Houve silêncio. Sylvester aproximou-se, pegou a boca impetuosamente e moveu o rosto para cima, de modo que o homem olhou com seus olhos penetrantes e mortais. Era hora de quebrá-lo mentalmente. Então ela era sua filha. HMM. Tenho certeza que desde que tenho seu corpo,
Posso descobrir quem é sua esposa da península da Guilda? Sua filha era linda, para ser honesto, ao contrário de você. Então acho que sei onde essa beleza veio. Que pena, terei que pegá-la agora vendê-la como escrava. Conheço alguns senhores particularmente doentes que gostam de brincar com seus escravos. Tenho certeza de que pelo menos a manterão bem alimentada. Os olhos do assassino se arregalaram de medo, raiva e desamparo. Morrer era aceitável para ele. Ele sabia disso antes de começar este trabalho. Mas isso era demais, e as ameaças vindas da igreja não eram brincadeira. Eu sou James Marçal. Trabalho para a Guilda King Badgers Assassin. Por favor, poupe minha esposa. Ela perdeu tudo agora. Tudo que ela tem é um filhinho. Oh. Então ela tem um filho. Bem, a igreja está sempre precisando de carne nova. Sylvester respondeu, ainda não satisfeito. Mas ele notou que Felix e os outros estavam trazendo seus 3 prisioneiros. Então ele parou de ser tão fora de linha. Em vez disso, ele caminhou até os 3 prisioneiros, tirou uma adaga e a colocou no pescoço de seus corpos ajoelhados. Diga-me quem te contratou, ou eles morrem. E muito mais. James chorou enquanto gritava de volta em lágrimas. Não sei quem postou o pedido. É um contrato aberto. A recompensa por sua cabeça é de 100.000 graças de ouro. Isso é tudo que sei. Que diabos. Eu sou tão caro. Sylvester não ficou chocado com a recompensa, mas mais com o preço. Como alguém pode colocar uma recompensa pela cabeça de um favorito de Deus? Você sabe o quanto sou importante para a igreja? Ele perguntou ainda. James balançou a cabeça freneticamente. Qualquer um pode. As organizações de assassinos não funcionam sob as leis. Até mesmo o Papa tem uma recompensa pela cabeça que chega a 300 milhões de graças de ouro. Por favor, não os mate. Nós retornaremos rapidamente. Você deveria fazer o mesmo. Reveria o lar de alguns dos mais fortes caçadores de recompensas. Golpear. Sylvester assentiu e cortou a garganta de seu prisioneiro. A mulher caiu para frente, morta. Então ele deu um passo para o lado e fez o mesmo, e mais uma vez. Ele matou os 3 assassinos sem piedade em seus olhos. Por favor, não faça isso. Eu te imploro. James chorou, sentindo que ele estava acabado por enquanto e sua esposa seria vendida como escrava. Arg! Quando Sylvester enfiou a adaga no coração do homem, ele sussurrou no ouvido de James. Não se preocupe. Não vou tocar em sua esposa e filho. Não sou tão insensível. No último momento, o rosto de James mostrou uma calma exultante, e congelou com a morte. Sylvester limpou a adaga e puxou a lança. Então ele olhou para seus companheiros de equipe, que não pareciam nem um pouco surpresos. Não estamos seguros em Riveria. Vamos nos apressar e entrar no reino das terras altas. Eu deveria dizer ao acampamento de curandeiros para seguir seu próprio caminho. Sir Doloren sugeriu. Sim, faça isso, por favor. Me machucaria se eles fossem feridos. Enquanto queimava os corpos dos 6 assassinos, ele pensava na luta. Não foi tão difícil quanto ele esperava, mas a recompensa por sua cabeça certamente seria um obstáculo. Isso o levou a olhar para seus amigos e para Sir Doloren. Claro, ele desejava que eles não se machucassem por causa dele. Mas, pensando bem, ele sabia que eles não sairiam do seu lado, não importa o que. Eles tentaram ser o mais discretos possível na parte restante de sua jornada. Eles abandonaram suas vestes clericais e vestiram roupas comuns de plebeus. Sylvester, em particular, teve que pintar o cabelo de castanho com alguns produtos químicos de seu arsenal. Lentamente, eles viajaram para o oeste nas estradas de terra e se moveram além da capital da cidade do Rio, onde o rei morava. Eles passaram pelos altos muros da Harvest Show of Magic and Knighthood, uma das 5 maiores escolas de bruxaria e cavaleiros do mundo. Então, eles viraram à esquerda no cruzamento e seguiram em direção à ponte do rio Snack. Felizmente, com aparência alterada, ninguém os impediu. Então, eles finalmente chegaram aos campos de girassóis,
A parte de riveria sempre coberta de girassóis até onde se podia ver. Foi lindo e hipnotizante para a mente. Pela primeira vez, Sylvester viu algo assim e não pôde deixar de apreciar a beleza deste mundo perigoso. No entanto, todo o humor deles foi destruído quando o grande castelo ao longe apareceu no horizonte das flores. Nós vamos ter que ter cuidado aqui. Sir Doloren falou. Aquele é o forte do Duque do Ducado do Norte, nosso único caminho através da muralha rica para o reino das Terras Altas. É fortemente guardado, e todo homem que entra é controlado. Sylvester esfregou o queixo, tentando bolar um esquema para ir embora. Tudo bem, vou lidar com todos os itens na parte de trás do carrinho. Todos vocês rasgam suas roupas e jogam terra em si mesmos. Vamos dizer a eles que somos curandeiros, mas fomos roubados em nosso caminho. Vamos provar nosso valor mostrando a eles magia de cura. A ideia não era algo genial, mas pode funcionar. Afinal, os curandeiros estavam sempre em alta demanda, sem mencionar que eles carregam mercadorias caras na maioria das vezes. Então eles rapidamente foram para a beira da estrada e se sujaram nadando nos campos de girassóis. Enquanto isso, Sylvester ordenou Mirage. Shonky, coma todos os itens da carruagem. Mirage sabia que não era hora de ser ganancioso e pedir uma banana. Então ele sumiu todos os itens em sua barriga sem fundo como o bom menino que ele era. Então, quando eles estavam a caminho novamente, eles pareciam os mais feios de todos. Precisamos de algo mais. Ok, Felix, você vai agir como se sua perna estivesse machucada. Gabriel, você morde os lábios e faz o sangue sair. Sir Doloren, você é um velho arrependido, então vá para trás da carruagem e me deito. Vou apenas sujar minhas roupas e meus olhos com sangue, então pareço cego. Sylvester ordenou. Sir Doloren não gostava de ser chamado de velho miserável, mas estava sem opções. Assim, sua pequena companhia de teatro logo alcançou os portões do Forte Girassol. Os guardas de lá vestiam armadura completa padrão Riveria, verde metálico, de protetores de pé a capacetes. Mas o homem que questionava os recém-chegados era um escriba com roupas elegantes de nobres. Identificação? Sylvester falou do assento enquanto Felix segurava as rédeas. Meu senhor. Olhe para nós. Fomos roubados na estrada. Somos meros curandeiros. E eles fizeram isso. O escriba olhou atentamente para Sylvester, depois para Felix e, finalmente, para Gabriel a cavalo, segurando as rédeas de outro cavalo. Ele então caminhou até a parte de trás da carruagem e viu Sir Doloren dormindo. Logo, o escriba voltou para o lado de Sylvester e apareceu para escrever algo no pergaminho. Funcionou? Então o escriba sorriu alegremente e entregou o pergaminho a Sylvester. Lord Bard, bem-vindo ao Forte Girassol. Tweet Pop capítulo 94 Fricção, verbo, geralmente um sinal de confusão quando feito no cabelo. E Sylvester fez exatamente isso quando o escriba chamou seu nome com tanta confiança que o fez questionar sua própria inteligência. A mandíbula de Felix caiu, Sir Doloren sentou-se na parte de trás e Gabriel quase caiu do cavalo. Eles fizeram o possível para não serem reconhecidos e, no entanto, aqui estavam sendo chamados diretamente. Todos se olharam por um minuto inteiro, silenciosamente fazendo perguntas sobre como foram reconhecidos. Sylvester esfregou o queixo e se perguntou se deveria sair correndo. Como ele sabia que era eu? Meus olhos estavam fechados e eu tinha tingido meu cabelo. Mas tentar avançar agora seria suicídio. Eles provavelmente teriam exércitos lá. Mas Sylvester decidiu divulgar sua aparição. Enquanto o público em geral soubesse que o famoso bardo do Senhor estava aqui, as palavras chegariam à Terra Santa e, no forte, ninguém ousaria fazer nada contra ele. Estava nos esperando, Senhor. O escriba balançou a cabeça e respondeu respeitosamente. Eu não sou um lorde, mas um mero oficial da lei. Meu nome é Jorge. Mas, sim, o Duque Conrad alertou os guardas da cidade e os escribas do portão para ficarem atentos e 4 homens feridos, um deles sendo um velho homem de pele escura. Sylvester olhou para Sir Doloren com aborrecimento. Enquanto isso,
Sir Dolores se perguntava como ele poderia ter mudado a cor de sua pele. Mas Sylvester não esqueceu de se concentrar no significado subjacente. Então o Duque sabia que fomos atacados e esperava que fôssemos feridos. Ele também é um desses depois da minha vida. Então eu suponho que ele deseja nos conhecer. Sylvester parou de agir ferido. De fato, é por isso que emiti este passe de portão para que você possa entrar no forte interno imediatamente. Um guarda o conduzirá. Então, por favor, siga-o. Jorah apontou para um guarda esperando ao lado dos portões no cavalo. Sylvester acenou com a cabeça para o homem e o seguiu para a cidade. Ele também usou algumas runas de água para lavar o cabelo e deixar o cabelo loiro reaparecer, pois elas eram importantes para seu próximo plano. O lugar realmente não tinha nome, pois toda a cidade também estava encapsulada nas muralhas do forte. Por isso era comumente chamado de Forte Girassol. As pessoas da cidade pareciam ricas, pois nenhum mendigo era visto nas ruas. As pessoas pareciam felizes, sorrindo e cuidando de seus afazeres. As crianças estavam correndo, fazendo pequenas tarefas ou apenas brincando. Sem surpresa, ele viu muitas lojas que vendiam várias flores. As casas eram em sua maioria geminadas, com ruas largas o suficiente para que duas carruagens passassem lado a lado e ainda deixassem espaço para os pedestres. Não só isso, por segurança, havia torres de sentinela em cada cruzamento. O Duque Conrad parece rico o suficiente para enviar uma recompensa de 100.000, Felix murmurou. Sylvester teve a mesma ideia, mas não falou porque estava ocupado entoando um hino silenciosamente. E isso teve o efeito pretendido quando o halo brilhante apareceu atrás de sua cabeça. Além disso, ele acenou com a palma da mão direita para a multidão e enviou magia de luz quente. Aos olhos dos plebeus, ele era instantaneamente um homem santo. Então, como esperado, a maioria das pessoas caiu de joelhos para começar a orar. Ele também começou a cantar mais alto, certificando-se de que as pessoas soubessem quem ele era. Oh, é um crime tão grande. Estou apenas assinando uma rima. Para o amado Solis, dedico este hino. Seu bardo chegou. Em todos os lugares é a casa do Senhor. Então, levantem seus tambores, levantem seus tambores. Recebam suas bênçãos, filhas e filho do Senhor. As pessoas agora sabiam quem ele era. O nome do Lord Sbard era famoso em Gracia e Reveria por causa de sua proximidade com a Terra Santa e o número de pessoas que se deslocavam para o comércio na região. Os mosteiros também mantinham livros com seus hinos, pois eram ótimos para cantar durante as congregações públicas. Meu Senhor. De repente, uma mulher bonita e bem vestida saiu correndo pelas laterais e começou a correr ao lado da carruagem. Meu senhor, por favor, me ajude. Eu tenho um nariz entupido crônico e olhos lacrimejantes desde pequeno. Não consigo respirar à noite. Quem diabos ela pensa que eu sou? Um deus médico? Sylvester amaldiçoou internamente depois de ouvir seu pedido. Mas ele esperava isso depois de exibir sua auréola. Onde você trabalha? Ele perguntou. Ah, hectares. Ela estava perdendo o fôlego de tanto correr. Nos campos de girassóis. Minha família cultiva girassóis há 5 gerações. Ah, então provavelmente é uma alergia. Ele calculou. Então ele rapidamente rasgou um pano das mangas e entregou a ela. Use um pano de algodão limpo e amarre-o sobre o rosto toda vez que trabalhar no campo. Às vezes, coisas que você não pode ver podem afetar muito o seu corpo. Tome cuidado, jovem. Espere, porque eu disse jovem. Ele se perguntou rapidamente. Mas a mulher parecia estar nas nuvens por causa disso. Obrigado, meu senhor. Obrigado. Com isso, ela parou de persegui-lo, e a carruagem também se moveu para o forte interno depois de cruzar o fosso profundo ao redor do prédio principal. O guarda os conduziu aos estábulos do próprio duque, onde estacionaram a carruagem. Assim que chegaram, um homem moreno estava esperando lá. Velho, mas alto e forte, em elegantes mantos nobres vermelhos com bordados dourados. Ele caminhou até Sylvester e curvou um pouco a cabeça. Bem-vindo ao Forte Girassol, sacerdote Sylvester.
Eu sou o primo do Duque, seu segundo em comando, Jeremiah Freeman. Homem livre. Sylvester deixou escapar. Eu costumava ser um escravo, respondeu Jeremiah e olhou para Sylvester da cabeça aos pés. Por favor, siga-me para que você possa vestir algumas vestes novas e estar apresentável para o baile da noite. Sir Doloren rapidamente interveio. Somos homens santos, Senhor Jeremias. Portanto, não participamos de reuniões de nobres, onde se trocam vícios. Não é um baile comum. Nobres de todo o Ducado do Norte estarão aqui, e talvez Lord Bard possa derramar sua luz sobre nós. Sylvester pensou em entrar. Ele desejava conhecer mais nobres, e era necessário se um dia desejasse alcançar grandes alturas em termos de autoridade. Que tipo de homem é esse duque? Tudo bem, mas partiremos imediatamente após a sua reunião, Lord Jeremiah. Isso é porque temos um trabalho importante no reino ao lado do seu, trabalho sagrado. Ele respondeu. O homem rapidamente levou Sylvester e sua equipe para dentro do forte e mostrou-lhes um pequeno complexo de quartos para ficar. Tinha tudo preparado, desde a água do banho até as vestes da igreja e alguns refrescos. Depois que Jeremiah saiu, Sylvester ordenou sua equipe. Não toque nas vestes ou na comida. Beba apenas o que você sabe que os outros provaram. Não use a água do banho também. Em vez disso, use sua própria magia para se limpar. Sylvester decidiu tratar o Duque Conrad como faria com o rei Riveria por enquanto. Ninguém era confiável, nem mesmo o pessoal do mosteiro local. Toc-toc. Um pouco depois, algumas batidas vieram. Sylvester adiantou-se e abriu a porta. Era Jeremias mais uma vez. Lord Bard, Duque deseja trocar algumas palavras com você em seu solar. Ainda não sinto cheiro de hostilidade. Ele deu um aceno de cabeça para Sir Doloren e saiu. Lidere o caminho. Jeremiah o levou ao último andar da torre e o conduziu a uma porta de aparência comum no fim das estrelas. Aqui, por favor. Então, com um movimento rápido, ele abriu a porta e entrou, levando Sylvester para dentro. Mas, pela primeira vez em suas vidas, Sylvester sentiu sua mente ficar em branco. Riqueza. Riqueza extrema. Hoje ele finalmente viu o que isso significava com seus olhos. O solar parecia ter pelo menos 50 metros por 50 metros. Tudo o que ele viu foi ouro, prata, esmeraldas e diamantes brilhantes de ponta a ponta. Ornamentos que Sylvester não sabia que existiam estavam lá. Havia um maldito cavalo de tamanho real feito de ouro com grandes diamantes no lugar dos olhos. Em seguida, havia réplicas de ouro de cabeças de vários animais na parede, cada um com olhos de esmeralda, urso, veado, lobo, leão e muito mais. O teto era coberto com gravuras de ouro derretido tão complexas que até as aranhas ficariam envergonhadas. Então havia dezenas de candelabros e um grande no meio. O tapete era feito de seda vermelha áspera, mas com bordados de fios de ouro verdadeiro. As paredes eram as mesmas com vários retratos elaborados emoldurados em ouro, e a luz do sol de janelas gigantes em todos os lados da sala da torre adicionava um brilho magnífico a tudo. Miau. Mirage baixou ao lado das orelhas de Sylvester. Seus olhos pareciam nebulosos. Rapaz, não desmaie. Sylvester sabia que o Papa provavelmente era mais rico do que isso. Diabos, muitos homens de alto escalão da igreja eram mais ricos. Mas o fato é que os clérigos consideravam a vida com simplicidade um orgulho. Bem-vindo, Lord Bard. Eu chamo este lugar de tesouro, embora este não seja meu tesouro. Sylvester olhou para o belo duque, que estava atrás de uma grande mesa, também de ouro. O homem parecia um pouco parecido com Rommel, mas isso se limitava apenas ao cabelo loiro acinzentado. Ele parecia ter pelo menos 35 anos, 1,85 m de altura, uma constituição musculosa e uma barba curta. É um prazer conhecê-lo, Sua Graça. Sylvester cumprimentou com um sorriso. Venha, sente-se. Eu queria conhecer o famoso bardo há muito tempo. Conhecer um homem que recebe palavras de Solis diretamente é tão divino. Duque Conrad falou com entusiasmo. Felicidade, excitação e adoração, estes são bons sinais.
Sylvester reconheceu o odor liberado. Duque chegou a derramar água para Sylvester, enquanto Jeremiah ficou ao lado da porta fechada na parte de trás. Aqui, estou ciente do obstáculo em seu caminho, Lord Bard. Estou realmente desapontado com meu pai. Como ele pôde ir contra os homens santos? Isso é bem direto. Sylvester não demonstrou muitas reações, mas sentiu que não havia mentiras. Isso o fez questionar as intenções do Duque. Por que ele está sendo tão gentil comigo? Não é fácil viajar no caminho divino. Todos sabem que ele é cheio de cascalho afiado. Mas aquele que realmente acredita pisará para sempre sobre assassinos e ladrões. Sylvester respondeu em algumas rimas, um hábito dele agora. O Duque sorriu de orelha a orelha. Eu sabia. Meu pai é cego. Como ele poderia acusá-lo da fraqueza daquele patético Romeu? Quem sabe para onde ele fugiu? Mas, infelizmente, eu sou mais uma vez o príncipe herdeiro de Riveria. Você é o príncipe herdeiro? Sylvester repetiu, com o rosto calmo, mas o coração explodindo. O Duque Conrad cruzou os braços e recostou-se. Claro. Eu sou o mais velho dos meus miseráveis irmãos, o futuro rei de Riveria. Naquele momento, Sylvester sentiu ansiedade nas palavras do homem. Mas, então, tudo ficou claro para ele instantaneamente, e ele não pôde deixar de se alegrar. Sim. 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 Outro príncipe herdeiro, um peão. Sim, querida. É disso que estou falando. Obrigado, Solis. Vou oferecer-te 10 sacrifícios humanos. Quero dizer, vou cantar mais. Tweet Pop capítulo 95. Sylvester estava feliz por ter encontrado um novo peão e sabia por que o Duque estava sendo tão gentil com ele. Afinal, o rei Riveria casou-se especificamente com uma feiticeira para ter um filho altamente talentoso, porque ele não confiava em seus outros filhos. Isso significava que o Duque era magicamente e fisicamente fraco e exigia o apoio de indivíduos de alto valor como ele. O candidato favorito de um deus, o famoso e abençoado bardo do Senhor, o maior talento em décadas. Tudo isso combinado garantiu que Sylvester fosse um homem importante mais cedo ou mais tarde. E é assim que o Duque pode garantir o trono. Mas isso deixou Sylvester maravilhado com uma coisa. Ele é tão burro quanto Romeu. Caramba, até Romeu não era burro. Ele era muito jovem e, portanto, vulnerável à lavagem cerebral. Mas Duque Conrad era um homem adulto e fazer uma lavagem cerebral nele, se possível, não será rápido e fácil. Ele tinha que aprender mais coisas sobre o homem. Para isso, precisava passar mais tempo com ele. Mas ele não tinha tempo agora. Talvez no caminho de volta, eu vou. Vamos ao baile. Chamei os nobres do meu ducado especialmente para esta noite. Hoje é meu aniversário, sabe? Sylvester deu uma bênção ao homem. Eu rezo para que você viva nos próximos séculos. Rindo embaraçosamente, o Duque caminhou em direção à porta. Vamos, eu já coloquei minhas roupas preferidas, e acredito que você não vai se trocar. Não, essas vestes são minhas roupas para sempre. O Duque então o conduziu para fora da torre, descendo as escadas e depois em direção ao maior salão do forte. E conforme se aproximavam de seu destino, Sylvester notou mais burburinho, decorações e funcionários circulando. Mas, acima de tudo, ele viu alguns quartos com portas abertas e ouviu gemidos não tão familiares de lá. O Duque sentiu-se constrangido e encarou seu segundo em comando, que vinha atrás. Pare com essas atividades neste momento. Diga a eles que Lord Bard da Terra Santa está aqui, e eu não desejo ver nada vil à vista esta noite. Eu acabei de bloquear um bando de nobres. Sylvester pensou brincando e seguiu em frente. Lord Bard, você tem alguma preferência para comer? Por favor, diga-me para que eu possa pedir aos cozinheiros. Duque perguntou. Bom rapaz, ele sabe lamber sapatos. Desde que não tenha nada a ver com álcool, tudo bem. Ele respondeu, lembrando-se de um encontro particular com o Papa e o avô monge. Eventualmente, eles chegaram a uma grande porta gêmea com 2 guardas de pé em cada lado, totalmente vestidos com armaduras, espadas desembainhadas. Vamos entrar,
Lloyd Bard. Eu mesmo anunciarei sua chegada. E espero que possa dar a esses nobres uma palavra de sabedoria de sua coleção de hinos. O principal objetivo de Sylvester era atrair as pessoas para ele, então ele não estava nem um pouco preocupado. Mas ele desejava usar o belo instrumento hoje. Tudo bem se eu usar meu instrumento musical. Como se os ouvidos do Duque Conrad estivessem em pé, ele se virou para Sylvester com entusiasmo. Isso é mais do que eu poderia pedir, o melhor presente de aniversário que eu já sonhei. Esse filho da puta. As sobrancelhas de Sylvester franziram quando ele cheirou uma pitada de mentiras. Bom. Duque Conrad abriu as grandes portas e entrou primeiro. Como ele era o convidado principal de qualquer maneira, as pessoas pararam de falar e olharam para a entrada. Senhoras e senhores, homens de nobreza e fé. Agradeço por terem vindo às celebrações. Isso me agrada muito o coração. Mas, hoje, alguém mais significativo do que eu agraciou nossas terras, o bardo do Senhor, Padre Silvestre Maximiliano. Duque Conrad entrou com um grande alar de teatralidade exagerada. O homem realmente falava mansamente, uma habilidade que desenvolveu por ser fraco. Sylvester entrou com uma auréola atrás da cabeça, já tendo começado a cantarolar hinos. Ele não perdeu mais tempo e, antes que as pessoas pudessem atacá-lo, ele pegou seu violino e começou a tocá-lo lentamente no início. Ele amava este instrumento, pois a madeira da árvore da alma fazia com que parecesse fresco, como se todos os sons estivessem cheios da riqueza do solarium. Ele caminhou em direção à multidão e ficou no meio, sob o maior lustre com pedras claras. Ele podia ouvir o espanto das pessoas, uma reação comum daqueles que viam sua auréola, seus cabelos e olhos dourados. A luz além do vazio de escuridão. Aguardo o seu toque, neste mundo. Isso é tão cruel. Sylvester começou a cantar e tocar. Desta vez, suas letras deveriam soar mais como uma música real do que como um hino. Ele então fechou os olhos, ergueu o violino e se moveu no ritmo da música. Não foi nada a mais. Ele ainda estava parado em um lugar assim como parecia estar gostando de sua criação também, o que ele estava. No entanto, a música pode parecer sobre solis, mas na verdade foi dedicada a outra luz em seu coração sombrio. Eu ansiava por ver você brilhar, ó meu amado. Meu dia começa e termina em você, conforme o desígnio do Senhor. Você é tão incrível, tão divino, mais inebriante do que o vinho. Para sempre você permanecerá em meu coração, pois é seu santuário eterno. Ele foi feito para fazer isso, para mover as pessoas com suas palavras. Esse era o objetivo da auréola. Depois de tantos anos, com certeza, sua voz agora era etérea para ouvir com a quantidade certa de base e peso nela. Ele se movia lentamente, graciosamente, seu longo cabelo loiro dourado esvoaçando com o movimento. A brisa lentamente encheu o salão, graças aos magos colocados para manter o salão fresco com a magia elementar do ar. Tolos eles eram, pois o que Sylvester cantava era trágico. Foi como outro dia. Eu acordei para você. Você era minha casa, onde meu aluguel sempre vencia. Nenhuma pista, nenhuma pista. O que Deus estava prestes a fazer. Quem diria, hoje a luz não passará. Sylvester podia sentir os cheiros das pessoas ao seu redor. Ele refletiu vagamente suas emoções com as palavras, mas o efeito foi o mesmo. O agradável aroma de aquecimento em sua língua com uma leve tulipa garantiu que houvesse adoradores suficientes. Mas os calafrios do medo e as tangerinas da ansiedade com o cheiro podre da tristeza revelaram que já havia pecadores suficientes. Apenas um pensamento de você era como um prêmio desavisado. Ó meu amado, você me deixa querido, tão energizado. Mas com nuvens de escuridão, como devo me levantar? No entanto, um verdadeiro crente não se preocupa se morrer. Ele decidiu terminar agora com algumas palavras profundas do Senhor. Foi a sua tristeza. Ele não conseguia realmente cantar as palavras que sua mente havia armazenado. Eu desprezo, perto de mim está a morte. A escuridão que agora está em meu caminho. Ó Senhor, é difícil respirar novamente. Seja minha luz, seja minha esperança, seja o portador de força.
Ele começou a tocar violino mais rápido e pesadamente. Então encerrou lentamente com suas últimas palavras. Eu rezo aqui, deixe-os cair, seus raios divinos. Por agora, por amanhã, por dias infinitos. Ore, ore suas palavras, pelo fogo eterno. Que solis carrego em nossa alma quando este corpo mortal se decompor. Que a luz sagrada ilumine para sempre nossos caminhos. Ele finalmente parou e guardou o arco e o violino enquanto olhava em volta para os vários rostos. Ele sentiu principalmente remorsos das pessoas e olhos lacrimejantes em alguns. Alguns se sentiram culpados por fazer algo errado e alguns simplesmente sentiram falta de casa. Amém. Duque Conrad de repente deixou escapar alto, parecendo um tanto abalado enquanto seus olhos umedeciam. Mas ao ouvi-lo, todos os outros gritaram o mesmo. Amém. Sylvester acenou com a cabeça e caminhou para o lado para colocar o violino no estojo, deixando a festa continuar. Mas enquanto ele fazia isso, um velho alto, barbeado e de cabelos brancos o interrompeu. Maravilhosa demonstração de adoração, Lord Bard. Sinto-me purificado ao ouvir sua voz e a música. Sylvester reconheceu as vestes. Eles pertenciam ao clero, mas eram nobres demais. A placa no peito denunciava o Archizard, enquanto a mitra na cabeça revelava que ele era um cardeal. Estou feliz que você gostou, Cardeal Suprema. Foram apenas algumas palavras do coração e algumas orientações para a partida do Senhor. Sylvester respondeu respeitosamente, pois este último era o Cardeal Suprema deste ducado. Eu ouvi o que aconteceu em seu caminho. Garanto-lhe que vou investigar imediatamente. Enquanto a Terra Santa vai ouvir sobre isso também. Esses assassinos saíram da linha agora. Mentiras. Sylvester sentiu o cheiro deles tão claro quanto o dia, instantaneamente reduzindo a credibilidade do homem a zero. Meu senhor. De repente, uma nobre mulher veio para o lado de Sylvester. De cabelos pretos, alto e muito bonito. Ela parecia nervosa enquanto suas mãos puxavam a bainha de seu nobre vestido. O que você precisa, minha senhora? Ele perguntou, já sentindo o aroma de rosa e suor combinados. Era luxúria. Ela olhou para a esquerda e para a direita nervosamente, então fechou os olhos antes de perguntar em voz alta. Dê-me sua semente abençoada. Estranheza. Isso era tudo que Sylvester podia sentir. Os nobres e servos olharam para ele e para a mulher. Naquele momento, Sylvester também sentiu alguns olhares acalorados, de todas as mulheres na sala, de jovens donzelas a velhas bruxas, sua luxúria dominando seus sentidos. Ah, eu estou em perigo. Minha senhora, você sabe muito bem que sou um homem de fé. Fiz os votos de Deus ser-vos de nunca me entregar ao vício da luxúria ou constituir família. Ele respondeu. No entanto, ele sabia que a mulher não queria suas sementes porque ele era o bardo, mas sim por causa de seu extremo talento. A mulher parecia confusa, no entanto. O que você quer dizer? Cardeal a que sempre fode. Ah, minha senhora, acho que deveria voltar para junto de seus amigos. Tenho certeza que Lord Bard está cansado e deseja descansar um pouco. O Cardeal Suprema rapidamente mandou a mulher embora. Mas Sylvester não era cego. Então este cardeal está quebrando os votos de celibato. Bem, é uma coisa menor. Sylvester se despediu e caminhou até Felix, que fazia o possível para mandar embora as mulheres que queriam dançar com ele. Parece que somos famosos. Felix zombou. Incômodo. Se eu quiser quebrar minha abstinência, será com uma dama de alta moral. A posição social não significa nada para mim. Bom rapaz. Sylvester deu um tapinha em seu ombro enquanto caminhava para a saída. Era hora de irem para a aldeia de Marcus. Max, Felix murmurou, a seriedade em sua voz. Eu conheço você, e sei quando vejo. Então me diga, honestamente, para quem era essa música? Você perdeu alguém importante na vida? Sylvester sorriu e encolheu os ombros. De jeito nenhum, eu não perdi ninguém, nesta vida. Tosse. Lord Bard, espere. O Duque Conrad deteve novamente. Por que partir tão rápido? Temos jogos de batalha a seguir, especialmente organizados para o meu aniversário. Jogos de batalha.
Sylvester nunca tinha ouvido falar disso antes. Na arena pública, os lutadores lutarão. Hoje, meu escravo favorito lutará para manter seu primeiro lugar. Será emocionante. Ah, você quer dizer um torneio? Perguntou Silvestre. Mas o Duque não assentiu. Não, quero dizer jogos de batalha, deathmatches. Twitch Pop capítulo 96 Estrondo. 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 Tambores ao redor da arena ressoaram em uníssono e animaram a multidão. A arena do Forte Girassol não era tão grande, acomodando apenas 5.000 pessoas. Mas isso foi o suficiente, pois apenas nobres, comerciantes e cidadãos ricos tinham permissão para visitá-lo, pois gastavam mais dinheiro em comida, taxas de entrada e melhores assentos. A arena era como uma estrutura típica de coliseu, com degraus como cadeiras. Mas as 3 primeiras fileiras tinham cadeiras bem almofadadas, com um camarote luxuoso em uma das extremidades para o Duque e convidados importantes. Lá vem ele. Duque apontou orgulhosamente para um dos portões de entrada no campo de batalha abaixo. Você ficará chocado ao saber que, quando o encontrei, ele era apenas um escravo fazendo trabalho braçal, e costumava ser um comerciante antes de ser vendido. Sylvester observou as portas de um lado se abrirem e dela sair um homem de quase 1,80 m de altura usando pteruges. A parte superior de seu corpo estava nua e definida com músculos finos. Ele estava usando apenas uma armadura no ombro esquerdo para proteção. Em sua cabeça havia um capacete e uma máscara de caveira no rosto. Ele segurava uma espada grossa em uma mão e um escudo na outra. Por que ele foi vendido? Sylvester perguntou. Eu não sei. O Duque antes de mim o comprou há 10 anos. Seu nome verdadeiro é Caecilius Silvanus. Costumava ser um comerciante, então se meteu em uma confusão com uma gangue de contrabandistas, e eles atacaram suas remessas. Eventualmente, ele perdeu tudo e foi vendido por suas dívidas, incluindo sua família de esposa, filho e filha. Claro, como pode a tragédia ser limitada a um homem? Sylvester zombou internamente. Toda vez que ele começa a passar algum tempo em paz, o mundo lembra de como está confuso. Onde está a família dele? Comigo. Duque respondeu. Eu não sou tão insensível, Lord Bard. Algum lord comprou sua família, e eu os resgatei. Então fiz a este homem uma oferta de que se ele permanecesse no topo nesta arena por 10 anos, ele poderia ter o dele e o de sua família. Liberdade. A partir de agora, ele permaneceu no topo por 5 anos. É enlouquecedor como ele se transformou de comerciante em guerreiro. O Papa não deseja abolir a escravidão. Entendo por quê. Sylvester assistiu à luta começar logo depois. O homem chamado Caecilius, agora apelidado de O Açougueiro, começou a andar lentamente de lado em antecipação. Foi uma luta de 1 contra 5, Tibutier estando lá para manter sua primeira posição. Sylvester tentou sentir as emoções por trás da máscara de caveira do homem, mas ele estava muito longe, e a excitação das pessoas ao seu redor dominou seus sentidos. Choque. Com seus braços poderosos, o açougueiro foi em frente e cortou sua lâmina diretamente na cabeça de um de seus desafiantes. Ah! Baque! O corpo do desafiante se partiu ao meio e caiu para os lados. A multidão rugiu de prazer, porém, curtindo o show de violência. Mas o açougueiro não demonstrou nenhuma emoção e simplesmente seguiu em frente para caçar seu próximo alvo. Era difícil avaliar o quão forte cada um deles era, mas Sylvester reconheceu que a luta já estava decidida. O açougueiro era forte demais para o resto, e mesmo quando os 4 restantes o atacaram juntos, o açougueiro saltou como um leão e os caçou. Um homem lutando para libertar sua família. Tenho pena desta pobre alma. Mas, a escravidão é perfeitamente legal perante a lei, o melhor que posso fazer é... Sylvester se levantou de seu assento e caminhou até a borda. Ele esperou até que o homem matasse seu último oponente, revirando o solo duro e ensanguentado com as entranhas dos menos afortunados. Mas Sylvester notou sinais de um homem quebrado no açougueiro, pois o homem nem comemorou e ficou parado como uma máquina desligada. Ele está fazendo isso há 5 anos. Que homem forte. Se sobreviver, talvez eu lhe dê um emprego.
Use com sabedoria. Ele explodiu quando jogou uma pequena bolsa de seda cheia de igual de graças, 500 para ser mais preciso. Foi o suficiente para permitir que o homem comprasse uma armadura boa o suficiente e tivesse melhores chances de sobrevivência. Suponho que posso contar isso como despesa de atribuição e obter o reembolso mais tarde. Claro, Sylvester não ia perder dinheiro tolamente. Pelo contrário, era um investimento para o futuro, porque agora o homem provavelmente se lembraria dele enquanto vivesse. Sabendo como as coisas funcionam, Sylvester também falou com o Duque. Deixe-o ficar com ele. O homem merece algum respeito por sua vontade inabalável. O Duque assentiu, concordo. Mas espero que você não torne isso um hábito, pois o próximo segmento é a luta de novatos, onde ocorre o maior derramamento de sangue. Receio ter que me mudar, pois devemos chegar ao destino o mais rápido possível, pois somos responsáveis pelo mal imparável. Foi ótimo conhecê-lo e espero que nos encontremos novamente em minha viagem de volta. Sylvester se despediu já que o sol estava se pondo. A aldeia de Marcus ficava muito perto da fronteira, então ele queria partir rapidamente. O Duque se levantou e apertou a mão de Sylvester. Eu entendo, Lord Bard. Não vou mantê-lo preso aqui por mais tempo. Obrigado por seus hinos serenos, você realmente tirou os holofotes de mim no meu próprio aniversário. Sylvester riu. Um pouco demais, receio. Ambos riram por mais alguns minutos em sua conversa fiada e se separaram. Duque retomou seu lugar e Sylvester saiu com sua equipe. Desta vez, como eles tinham permissão exclusiva, eles pegaram sua carruagem, cavalos e suprimentos frescos, e no momento em que as luas gêmeas brilharam, eles partiram. Eles primeiro se dirigiram para a Muralha Rica e a cruzaram após obter autorização dos guardas de ambos os lados da muralha. Os do lado do reino Igland eram bastante negligentes e não se importavam assim que ouviam a palavra igreja. Então, os quatro seguiram seu caminho. Mas, infelizmente, a estrada piorou logo depois. Estava tão esburacado que as molas dos assentos da carruagem emitiam rangidos ameaçadores. Pegue à direita. Sir Doloren falou alguns metros à frente. Então, quando pegaram a estrada lateral, ficou ainda pior. Era melhor dizer que não havia estrada, mas sim alguns rastros deixados por animais. Pelo menos era toda uma terra plana, embora estéril. A areia lentamente começou a ficar amarela brilhante, provando que eles estavam em terras desertas. Em nenhum momento, eles viram árvores mortas, ameaçadoramente paradas aqui e ali. Vamos direto para o mosteiro, e noite a aldeia provavelmente está dormindo, sugeriu Sylvester. Além disso, como Marcus foi criado sob a orientação do arcipreste local, era melhor conhecer o homem primeiro. Logo, sob o luar brilhante, eles viram a poderosa muralha do vazio à distância, o penhasco que separava o deserto divino e o resto do lado leste do sol. Era tão magnífico quanto quando Sylvester era pequeno, tão alto que a aldeia ao longe parecia grama. Chegamos, Felix exclamou e diminuiu a velocidade da carruagem. O mosteiro da igreja ficava apenas em uma extremidade da aldeia, então eles tentaram não fazer muito barulho. Mas, as casas pareciam tão fora de forma que teriam tomado como uma aldeia abandonada se não fosse pelas velas de algumas casas. A vida não parece estar indo bem por aqui, Gabriel murmurou com pena. Os cachorros nas ruas latiam o melhor que podiam, pois pareciam desnutridos. Shonk até jogou um pouco de carne de sua boca dimensional por pena do reino animal. Sir Doloren, quem é o principal nobre por aqui? Sylvester perguntou, perguntando-se por que a aldeia de Marcus não era cuidada. Depois de pensar e lembrar um pouco mais do mapa, Sir Doloren respondeu. Eu acredito que é o forte do governador, já que ele dirige a administração diária de todas as terras ao norte de Saint-Ti. Como o reino das terras altas é tão pequeno, e o rei e a rainha não têm herdeiro, eles não criaram nenhum ducado. Em vez disso, é todos divididos em condados diretamente sob a realeza. Eventualmente, depois de se moverem entre casas de tijolos de barro, eles finalmente chegaram ao mosteiro, que também estava em ruínas. Seu telhado de telhas estava caindo aos pedaços,
enquanto a pintura das paredes estava descascando com o reboco. Até a pobre Pitfalton tinha um mosteiro melhor do que aqui, murmurou Sylvester e saltou da carruagem para bater a porta. Ele esperava que os clérigos estivessem dormindo, já que era quase meia-noite, mas... Não temos mais nada. Vá embora. Antes que Sylvester pudesse bater na porta, uma voz furiosa ressoou lá dentro. Sylvester sentiu medo na voz, então recuou um pouco e gritou de volta. Eu sou o Padre Sylvester Maximilian, aqui da Terra Santa, sobre Marcus. Marcus. Em um instante, a porta se abriu e um arcipreste de aparência extremamente velha saiu, seus olhos parecendo nebulosos, suas costas curvadas parecendo doloridas. As rugas no rosto do homem, junto com a barba, moviam-se enquanto ele falava. E Marcus está vivo. Ele veio com você? Este deve ser o mentor de Marcus. Sylvester não sentiu nada além de pena dele. Gabriel começou. Receio que não. Somos amigos dele e passamos 8 anos na escola juntos. Os olhos do velho se arregalaram. Ah, vocês devem ser Sylvester, Felix, Gabriel e Cedo Loren. Marcus costumava falar muito sobre vocês 4 em suas cartas. Felix se aproximou e ajudou o velho a se levantar, pois este parecia ter dificuldade apenas com uma bengala. Vamos entrar, arcipreste. Nome Norinrad, respeitado sacerdote. Ele se apresentou e os conduziu para dentro. Infelizmente, não havia quartos para visitantes no mosteiro, pois era mínimo para começar e tinha apenas um salão gigante. Então eles decidiram dormir no telhado. Mas o arcipreste também os seguiu até lá, deixando sua cama improvisada no corredor, dizendo que ficaria envergonhado se deixasse os convidados sofrerem enquanto ele relaxava. Então, durante a noite, todos foram dormir em seus colchões portáteis, decidindo conversar sobre tudo mais tarde pela manhã. Cansados do longo dia e da viagem, nem perceberam quando começaram a roncar. Mas a manhã chegou rápido quando o sol nasceu no oeste. Antes que percebessem, a luz do sol escaldante do deserto os deixou suados e os acordou. Arg! Felix ficou de pé com raiva, encharcado de suor. Deveria ter colocado um telhado primeiro. No entanto, ele caminhou até a beira do telhado e olhou para a aldeia, esperando ver atividades. Por que há tantas pessoas reunidas? Ele notou uma multidão distante. Sylvester logo jogou um travesseiro em Felix por perturbá-lo. Cale a boca, seu pirralho barulhento. Max, olha lá. Sylvester aproximou-se irritado. O quê? São apenas pessoas que vão trabalhar. Espere, porque eles estão sendo colocados em gaiolas. O velho arcipreste se aproximou, ouvindo-os, e olhou na mesma direção. Tristeza e horror eram aparentes em seus olhos. Eles estão indo para uma caçada. Sylvester franziu o senho ao sentir raiva nas emoções do homem. As pessoas aqui caçam regularmente. O arcipreste balançou a cabeça e apontou em outra direção, onde alguns homens bem armados descansavam em cavalos, cercando um nobre, provavelmente. As pessoas não vão para caçar, mas para serem caçadas. O que você quer dizer? Confuso, Sylvester exclamou. Padre Sylvester, em nosso estômago reside um mal que, se não estiver satisfeito, pode fazer alguém vender sua alma ao diabo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.